Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nesta quarta semana, o título geral é De fato, somos filhos de Deus. E o título da quarta-feira, A glória dos filhos de Deus. O versículo, Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E nesse dia, amado Senhor, nós queremos nos encher cada vez mais, em todas as oportunidades, com a Tua pessoa. Nos encher com a Tua glória. Formar Cristo em nós. Crescer em vida. Por isso, Senhor, nós imergimos na Tua palavra. Nós mergulhamos todo o nosso ser naquilo que o Senhor tem nos falado. Não queremos apenas o conhecimento das Escrituras, mas queremos ir até o Senhor para ganhar vida, e vida em abundância. Dá-nos, Senhor, cada vez mais espírito de sabedoria e revelação, para nós entendermos o Teu coração, entendermos o espírito das Escrituras, o que o Senhor quer nos tempos atuais de cada um de nós, para que nós não sejamos enganados, permaneçamos alheios às Tuas coisas, alheios à Tua vontade. Pelo contrário, nós queremos seguir, Senhor, o Teu caminho, a Tua vontade, a Tua maneira, até que todos sejamos conduzidos para dentro de Ti, para a glória. É isso que nós aguardamos, amado Senhor, que a glória que o Senhor infundiu dentro de nós, um dia, na Sua volta, se manifeste a toda a terra. Por isso, Senhor, cada vez mais, infunde a Tua glória em nós, através da Tua palavra, do Teu Espírito, e que cada vez mais o Senhor seja formado em nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é A Glória dos Filhos de Deus. Você precisa entender que quando nós falamos da glória, nós falamos do próprio Deus. Então, a presença de Deus traz a glória de Deus. Quando Moisés disse para o Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória, em Êxodo 33, a resposta do Senhor foi, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, Moisés pediu a glória e o Senhor respondeu sobre a face. Isso mostra que a glória, ver a glória de Deus é ver a face de Deus. Uma coisa, irmãos, é ouvir falar, mesmo através de um conhecimento que vem da palavra, ouvir falar sobre Deus. Outra coisa é quando nós vemos Deus. Eu não estou falando algo físico, mas quando a nossa experiência toca a glória de Deus. É o que Jó passou, ele conhecia o que era o certo, ele era um homem justo, íntegro, ele ofertava até pelos filhos, mas no final, depois de tudo que ele passou, o testemunho dele foi, eu te conhecia só de ouvir. Então, irmãos, nós não podemos conhecer o Senhor só de ouvir. Aí Jó fala o quê? Mas agora os meus olhos te veem. Então a experiência que Jó passou fez com que ele tocasse a glória de Deus. O Senhor falou com ele. Então todos nós não podemos estar satisfeitos em ouvir falar a palavra de Deus, em conhecer um pouco a palavra de Deus. Nós precisamos ver a face do Senhor. E quando o Senhor Jesus chega, então Ele, que é o resplendor da glória de Deus, quer dizer, é Ele quem mostra a face de Deus para a humanidade, quem mostra todo o amor, a misericórdia, como Deus é, como Deus procede, tudo isso está no Senhor Jesus. Então, quando Ele veio, Ele revelou a face de Deus. E o que nós sabemos através das Escrituras? Que a partir do momento que o Senhor entrou em nós, como o Espírito, a glória de Deus também tem sido infundida em nós. E isso vem através da palavra. E não é, eu repito, não é um conhecimento apenas da palavra, mas é a palavra que nos traz a presença de Deus.
Isso é diferente. Uma coisa é você ouvir sobre a palavra, outra coisa é quando a palavra penetra no seu ser e faz Cristo habitar no seu coração. Quando a palavra encabeça a sua vida. Quanto mais nós mudamos a nossa vida por causa da palavra de Deus, esse é o resultado do quanto de glória tem sido infundido em nós. Se você é um cristão há muito tempo, mas a sua vida mudou muito pouco, é sinal de que a palavra ela veio para você apenas como conhecimento. Ela não foi infundida no seu ser a ponto de mudar a sua vida, mudar a sua alma, não é? Veja em João 17, veja como a palavra se relaciona com a glória. O Senhor diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Se nós não recebermos a palavra com fé, ela não produz nada. Então, versículo 8, agora o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Perceba, uma palavra, versículo 8, eu lhes tenho transmitido a palavra. Outra, versículo 22, versículo praticamente semelhante. O Senhor diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Isso, irmãos, o canal para nós recebermos a glória de Deus é a palavra. Mas essa palavra, ela precisa ser recebida com fé. E aí o Senhor ainda termina dizendo, para que sejam um como nós o somos. Então, quer dizer, quanto mais palavra nós recebemos, mais da glória de Deus. E isso vai mudando a nossa vida. Isso vai nos conformando à imagem do Filho de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, no versículo 18. O que ele diz? Todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, sem véu, sem nada que atrapalhe, nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Então, lembra que eu falei no começo? A glória do Senhor é a face do Senhor, é o próprio Senhor. E o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. É Ele que nos traz a face de Deus. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, recebendo a palavra, nós estamos contemplando como se você estivesse diante de um espelho. Nós estamos contemplando a glória do Senhor. E isso, o versículo diz, nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, não é uma vez só. Quanto mais você vai à presença do Senhor, mais glória você recebe. Essa glória vai sendo, entre aspas, acumulada no seu interior e ela vai formando uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Senhor. Então ela vai mudando a nossa pessoa, o nosso velho homem, os nossos hábitos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver as coisas, de fazer, de tudo. Então essa pessoa que somos nós vai sendo transformada na imagem de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. Então eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário para você entender aonde eu quero chegar, porque é importante que você, querido irmão, querida irmã, entenda, quanto mais tempo na presença de Deus, mais glória vai ser infundida em você. Quanto mais glória, mais a imagem de Cristo é formada. Veja, página 63, segundo parágrafo, diz assim: no passado eu acreditava que na volta de Cristo seríamos glorificados com uma glória exterior. Mas hoje percebo que o ser divino gestado em nós já tem a glória de Deus. E quando ele for manifestado, essa glória também será manifestada. O livro de Romanos esclarece, Romanos 8, versículos 18 a 19, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Observe que a glória será revelada em nós. Portanto, ela já está em nosso interior. Entende? Então imagine que você
tem pouquíssima glória, porque passou pouquíssimo tempo na presença do Senhor. Aí o Senhor volta e revela o que tem dentro de você e não tem praticamente nada. Está vazio. Então, como é que você vai ter um corpo de glória se você nunca teve a glória dentro de você? Entende? Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre ressurreição e ele fala sobre o corpo de ressurreição. No versículo 35 em diante, ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, olha agora, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Então, o que nós estamos fazendo hoje é semear o nosso corpo de glória. E esse corpo natural que nós temos hoje, um dia ele vai morrer, seja pela morte natural ou seja na volta do Senhor, quando nós vamos receber um corpo de glória. Então esse corpo natural que nós temos, ele vai acabar, de uma forma ou de outra. O que nós estamos fazendo agora é semear. Então ele diz aqui, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, olha agora, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então o que ele quer dizer? É que quando você está semeando, você já não está semeando toda a plantação, mas você está semeando o grão de trigo, que vai se tornar a plantação. Quando o apóstolo Paulo fala de glória em glória, ele está falando de um processo diário, demorado, de semeadura. Você não semeia o trigo, sai, vai tomar um café, volta e já nasceu e está pronto para a colheita. Isso demora. Da mesma forma, irmãos, esse processo de transformação é para toda a nossa vida. Então vou voltar aqui. Quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então está querendo dizer, se você semeia trigo, o corpo vem como trigo. Se você semeia uma macieira, o corpo, você vê a árvore, é uma macieira. A mesma coisa, irmãos, se nós estamos recebendo a glória de Deus, essa glória está se formando em nós. Esse corpo de glória também está se formando em nós. E aí ele diz assim, nem toda carne é a mesma, porque ele está querendo mostrar que há diferença, como ele vai dizer, de resplendor, porque um semeou muito, o outro semeou pouco. Então ele diz assim, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de resplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O que ele está dizendo? Que o tempo de semear é agora. O nosso corpo é um corpo de corrupção. O que nós vamos fazer? Semear. O nosso corpo hoje é um corpo de fraqueza, mas amanhã vai ser um corpo de poder. Aqui, versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Quer dizer, eu estou no corpo natural e eu estou semeando. A glória está sendo infundida em mim. E uma hora, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, quer dizer, o Senhor Jesus mostrou isso para nós em Mateus 17, quando ele foi glorificado diante de Pedro, João e Tiago. Ele mostrou o que havia dentro dele. O que havia dentro dele era o seu eu real. O exterior era o seu corpo natural. O corpo natural de Jesus era um corpo de fraqueza. O Senhor Jesus sofria com os efeitos da humanidade no seu corpo, com fome, sede, frio, cansaço. É um corpo de fraqueza. Mas o Senhor, quando ele se mostra ali lá em Mateus 17,
fala que a glória era semelhante à luz do sol. Então, entende o que Paulo quer dizer? Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas. Até entre estrelas tem glória diferente. Isso quer dizer, quando todos nós formos glorificados, irmãos, é muito provável, por exemplo, que o corpo de glória do apóstolo Paulo seja muito mais resplandecente do que o de qualquer um de nós. Por tanto que o apóstolo Paulo semeou, tanto ele serviu, tanto que a glória foi infundida nele. Agora, o importante não é vai ter mais, vai ter menos. O importante, irmãos, é nós semearmos para que Cristo, esse corpo de glória, que é o próprio Cristo, seja gerado em nós e no momento em que o Senhor voltar, no momento da sua volta, seja revelado o que nós temos de verdade, o que está dentro de nós. As pessoas olham para nós hoje, elas zombam porque nós somos cristãos, elas nos veem em fraqueza, quando nós ficamos doentes, nós sofremos a corrupção desse corpo, mas naquele dia as pessoas vão ver de verdade quem nós somos. E naquele dia, não só o Senhor, mas nós também vamos receber a glória. Por quê? E não é qualquer glória humana, é a glória que vem de Deus, a glória que Deus dá. Então esse corpo de glória está sendo semeado hoje. Vou ler mais um trecho do Alimento Diário, página 64, segundo parágrafo. Dentro do homem Jesus, que era destituído de qualquer beleza aparente, já havia a glória. Em sua transfiguração no monte, os discípulos Pedro, Tiago e João puderam contemplá-la. Naquele momento, eles viram o Senhor em sua configuração real. Um dia, essa vida que está sendo gestada em nós também será manifestada em glória. O mundo não sabe, mas precisamos ter certeza de que a glória será revelada em nós. Essa deve ser a esperança de todo filho de Deus. Precisa ser a nossa esperança. E isso vai ser tão forte, irmãos, que a própria criação, tanto o mundo animal quanto o mundo vegetal, o próprio universo, eles aguardam com expectativa, clamando, gemendo no seu interior para a liberdade, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque ali de verdade eles vão ser libertos desse cativeiro da corrupção que é a morte. Se você tem um cachorrinho, um animalzinho, você já experimentou como é ruim perder um animalzinho quando você gosta? Então você precisa semear mais, porque quando o Senhor voltar, eles vão ser libertos do cativeiro da corrupção, que é a morte, que passou para toda, você vê, até as plantas morrem. Então a morte passou para todo o universo, as estrelas morrem. Mas vai chegar o tempo em que os filhos de Deus vão mostrar tudo que Deus colocou dentro deles. Nesse tempo, quando o Senhor voltar e revelar a glória dos filhos de Deus, tudo, irmãos, todo o cativeiro da corrupção, toda a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção, como nós vemos em Romanos 8. Se você não dá tempo de ler agora, se você não se lembra desses versículos, leia todo o trecho de Romanos 8, você não vai se arrepender. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Aproveite para semear. Jesus é o Senhor.